Prado é um município do estado da Bahia, no Brasil. Localiza-se a uma latitude de 17 graus, 20,28 graus sul e a uma longitude de 39 graus. Sua população estimada em 2004 era de 28.481 habitantes. Possui uma área de 1.671 km². Segundo a maioria dos historiadores, foi no Rio Caí, no município de Prado, que a frota de Pedro Álvares Cabral desembarcou em 23 de abril de 1500, tornando-se posse do Brasil em nome de Portugal. A povoação foi elevada a vila e município em 1755, recebendo a categoria de cidade em 1896. Em 2016, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 29.273 habitantes. Porém, no censo de 2010, quando a cidade possuía 27.627 habitantes, foram levantados dados de que 13.990, cerca de 50,64% eram homens, e 13.637, média de 49,36%, eram mulheres. Ainda segundo o mesmo censo, 15.474 habitantes, 56,1%, viviam na zona urbana, e 12.153, cerca de 43,99%, na zona rural. Entre 2000 e 2010, a população de Prado cresceu a uma taxa média anual de 0,19%, bem abaixo da média do Brasil, naquele período que foi de 1,17%. O censo também apontou que a taxa de urbanização do município era de 56,1%. Da população de 2010, 8.611 habitantes, cerca de 31,17%, tinham menos de 15 anos de idade. 17.322 habitantes, cerca de 62,70%, tinham de 15 a 64 anos. E 1.694 pessoas, média de 6,13%, possuíam mais de 65 anos, sendo que a esperança de vida ao nascer era de 72 anos e a taxa de fecundidade total por mulher era de 3,0%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, de Prado é considerado médio, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no ano de 2010. Seu valor era de 0,621, sendo o 84º maior entre os 417 municípios da Bahia e 3.680 graus maior entre os 5.565 municípios do Brasil. Considerando apenas a educação, o índice era de 0,497, o índice de longevidade era de 0,784 e o de renda era de 0,616. Entre 1991 e 2010, a renda per capita média de Prado subiu de R$ 131,16 para R$ 369,96, apresentando um aumento total de 182,7%. Isso significa que a renda média da população cresceu a uma taxa de 5,61% ao ano. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140, era de 29,81% em 2010. Já a população considerada extremamente pobre, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70, era de 14,47% no mesmo ano. O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, era de 0,55%. Em 2016, a população do município de Prado foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 29.273 habitantes. Porém, no censo de 2010, quando a cidade possuía 27.627 habitantes, foram levantados dados de que 13.990, cerca de 50,64% eram homens e 3,6% eram mulheres. Segundo a maioria dos historiadores, foi no Rio Caí, no município de Prado, que a frota de Pedro Álvares Cabral desembarcou em 23 de abril de 1500, tomando posse do Brasil em nome de Portugal. A povoação foi elevada a vila e município em 1755, recebendo a categoria de cidade em 1896. Em 2016, a população do município foi contada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A desigualdade social refere-se a processos relacionais na sociedade que tem o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social.
As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade, de acesso à educação, saúde e moradia de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços sociais. Além de que também pode ser visto na quantidade, na qualidade da vida familiar e da vizinhança, ocupação, satisfação no trabalho e acesso ao crédito. Se estas divisões econômicas endurecem, elas podem levar à desigualdade social. A desigualdade social desde o século XXI tem se mostrado como um fator de retrocesso no crescimento econômico. Segundo Haggadas, um dos fatores centrais na construção das desigualdades tem sido a discriminação de gêneros. A discriminação sexual estruturada, distinções sociais e culturais entre homens e mulheres que convertem diferenças sexuais biológicas em hierarquias de poder, status e renda. Também pode ser definido como a divisão de tarefas, posto de trabalho e profissões com base no feminino e masculino. Essa prática que era comum na sociedade começou a ser questionada apenas recentemente. As consequências dessa desigualdade é que as mulheres ganham menos que os homens, fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo grau de ensino e mesmos horários. A sociedade salarial não é uma sociedade de igualdade. Há uma grande diferença entre o rendimento gerado pelo homem em comparação à mulher e até mesmo o acesso dos bens sociais, por exemplo, acesso à educação e cultura. A ênfase na desigualdade de gênero nasce do aprofundamento da divisão em papéis atribuídos a homens e mulheres, particularmente nas esferas econômica, política e educacional. As mulheres estão subrepresentadas em atividades políticas e tomada de decisão na maioria dos estados. A desigualdade racial é o resultado de distinções sociais hierárquicas entre grupos étnicos dentro de uma sociedade e, muitas vezes, estabelecida na base em características como a cor da pele e outras características físicas, a origem e cultura de um indivíduo. O tratamento desigual e de oportunidades entre os grupos raciais é geralmente o resultado de alguns grupos étnicos considerados como superior a outros. Esta desigualdade pode se manifestar por meio de práticas de contratação discriminatórias em locais de trabalho. Em alguns casos, os empregadores têm demonstrado preferir a contratação de funcionários em potencial com base na percepção étnica, dado o nome de um candidato, mesmo que todos tenham currículos apresentando qualificações idênticas. Parte desses tipos de práticas discriminatórias resultam de estereótipos e características de determinados grupos sociais, muitas vezes incluindo grupos étnicos, normalmente enraizadas em suposições sobre a biologia, capacidades cognitivas ou mesmo falhas morais inerentes. Estas atribuições negativas só estão divulgadas através da sociedade através de diferentes meios, incluindo a televisão, jornais e internet, os quais desempenham papel na promoção de preconceitos de raça e assim marginalizando grupos de pessoas. Isto, juntamente com a xenofobia e outras formas de discriminação, continuam a ocorrer nas sociedades no momento da globalização. Discriminação etária é definido como tratamento injusto de pessoas no que diz respeito a promoções, recrutamento, recursos ou privilégios por causa de sua idade. É também conhecido como preconceito de idade. Os estereótipos e a discriminação contra indivíduos ou grupos com base na sua idade é ainda um conjunto de crenças, atitudes, normas e valores utilizados para justificar preconceito baseado na idade, discriminação e subordinação. Uma forma de preconceito de idade, adultismo, discriminação contra crianças e pessoas com idade legal inferior à idade adulta. Prado do estado da Bahia, os habitantes se chamam pradenses. Vizinho dos municípios de Alcobaça, Caravelas e Itamaraju, Prado se situa a 46 quilômetros a sul-leste de Itamaraju, a maior cidade nos arredores. Situada a 9 metros de altitude de Prado, tem as suas seguintes coordenadas geográficas: latitude. Prado é um município do Parque Nacional do Descobrimento. O prefeito de Prado se chama Mayra Pires Brito. Para todas as formalidades administrativas, você pode ir à Prefeitura de Prado, Avenida Itamaraju sem número, bairro São Sebastião. Mas você também pode contatar a Prefeitura por telefone ou por e-mail. As baleias Jubarte são um espetáculo à parte no arquipélago de Abrolhos, em Prado.
A temporada de jubartes vai de julho a novembro, vindas da Antártida para se reproduzir nas águas quentes da Bahia. A observação acontece em todos os municípios da Costa das Baleias. O município de Prado é famoso pelo seu cenário paradisíaco, que abriga seus 84 quilômetros de praias recortadas por imponentes falésias, tons variados e rios abundantes. A cidade de Prado é dona de tesouros naturais, cultura rica vinda dos povos indígenas, lazer e gastronomia. Conhecida por abrigar atrativos litorâneos únicos, como a presença das baleias jubarte, que sai da Antártida rumo à costa de águas quentes da Bahia para procriar e amamentar seus filhotes. Prado recebe todos os anos 500 mil de visitantes na alta temporada e orgulha-se de ter a melhor infraestrutura turística da região. O município de Prado é o quarto maior polo hoteleiro da Bahia, depois de Porto Seguro, Salvador e Ilhéus. O local dispõe de 7.000 leitos, com diárias acessíveis a todos os bolsos, sendo a opção turística ideal tanto para casais quanto para famílias.